O presidente Donald Trump é um aliado inconfiável para o Brasil, a Argentina, a Europa e o resto do mundo. Sob pressão de um processo de impeachment com inquérito em andamento na Câmara dos Representantes e da baixa cotação nas pesquisas de opinião sobre a eleição presidencial de 2020, o presidente americano aumenta a agressividade do discurso e atira para vários lados, abrindo novas frentes em suas guerras comerciais. Mais uma vez, despreza os aliados e aprofunda o protecionismo e o isolacionismo de uma superpotência em declínio. Desde a campanha eleitoral, o presidente Jair Bolsonaro revelou a intenção de adotar uma política externa de alinhamento automático, não com os Estados Unidos, mas com o governo Donald Trump. O Brasil acabou com a exigência de visto para americanos e cidadãos de outros países ricos e abriu mão das preferências comerciais a que tinha direito na Organização Mundial do Comércio, OMC, como país em desenvolvimento. Em troca, esperava o apoio dos Estados Unidos para ingressar na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, um clube de países ricos e em desenvolvimento. Mas, em agosto, os Estados Unidos apoiaram a entrada da Argentina e da Romênia, alegando que os processos já estavam em andamento. O Brasil também autorizou o uso da base espacial de Alcântara pelos americanos para o lançamento de foguetes e satélites. Em setembro, o Brasil aumentou a cota de importação de álcool combustível dos Estados Unidos com isenção da tarifa de 20%. Em troca, queria que os americanos comprassem mais açúcar brasileiro, mas a contrapartida não aconteceu. Ontem, para surpresa geral, inclusive do governo americano, Trump acusou o Brasil e a Argentina de manipular o câmbio em prejuízo dos agricultores americanos e anunciou a reimposição de tarifas de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre as importações de alumínio do Brasil e da Argentina, que são concorrentes dos Estados Unidos nos mercados agrícolas. Bolsonaro declarou que consultaria o ministro da Economia, Paulo Guedes, e falaria com Trump, se necessário. As negociações seguem em nível diplomático e nada indica que Trump volte atrás sem receber concessões. O Partido Republicano é forte no interior dos Estados Unidos e em zonas rurais que sofrem com a guerra comercial com a China. Sem acordo à vista com os chineses, o presidente americano amplia sua guerra comercial e não poupa os aliados. Trump também está insatisfeito com a melhoria nas relações do governo Bolsonaro com a China. Durante a reunião de cúpula do grupo BRICS em Brasília, o ministro Paulo Guedes anunciou a abertura de negociações de livre comércio com a China. Talvez fosse só uma provocação, mas certamente desagradou os Estados Unidos. O próprio superministro da Economia deu a deixa para o tarifaço de Trump. Ao comentar a alta do dólar em relação ao real em visita aos Estados Unidos, Guedes declarou não estar preocupado com o dólar mais caro porque o Brasil exportaria mais e importaria menos. Uma obsessão do presidente americano é reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos, que no ano passado chegou a 891 bilhões de dólares. Nem Brasil, nem Argentina manipulam o câmbio. A moeda americana se valoriza por causa das crises econômicas dos dois países e da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Com a queda de quase 1 ponto percentual no crescimento da economia internacional, os países exportadores de produtos primários, como o Brasil, sofrem porque a demanda diminui e os preços caem. A queda de exportações provoca a desvalorização das moedas nacionais. Com a crise, os investidores fogem para aplicações mais seguras e para o dólar, e a moeda americana se valoriza. Hoje, na abertura da reunião de cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, Trump revelou mais uma vez desprezo pelos aliados, no caso os países que fazem parte da aliança militar criada e liderada pelos Estados Unidos para enfrentar a União Soviética durante a Guerra Fria. Aliados, portanto, muito mais importantes do que o Brasil. O presidente americano se irritou porque o presidente francês Emmanuel Macron declarou que a OTAN sofre de uma morte cerebral depois que Trump retirou o apoio à milícia de maioria curda que fez o trabalho sujo da operação terrestre na guerra contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, deixando os curdos à mercê do ditador da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que os considera terroristas. Macron criticou a compra de sistemas de defesa antimísseis da Rússia pela Turquia, porque pode passar segredos militares ao inimigo em potencial.
Trump tem uma queda pessoal por ditadores e líderes autoritários, aparentemente os únicos que respeita. O presidente americano defendeu a traição aos curdos, alegando que Erdogan é seu amigo pessoal. O principal lema da campanha de Trump é os Estados Unidos primeiro. Na prática, diante da chantagem à Ucrânia que deflagrou o processo de impeachment, sua política é primeiro Trump, seus interesses pessoais e seus negócios. Narcisista patológico, o presidente americano se coloca acima de tudo e de todos. E o ultranacionalismo com tintas fascistoides que defende, assim como o de Bolsonaro, não cultiva parceiros internacionais. Enquanto se reúne com os aliados europeus na OTAN, Trump ameaça impor tarifas de 100% sobre queijos, vinhos e bolsas da França, porque o governo francês vai cobrar impostos das grandes empresas americanas de informática, Apple, Amazon, Google e Facebook. E também ameaça toda a União Europeia por causa dos subsídios à fábrica de aviões Airbus. Donald Trump é uma desgraça para a humanidade e o alinhamento automático de Bolsonaro não trouxe nenhum benefício para o Brasil. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.